Fala pessoal, estamos aqui no Concha Acústica Podcast, no Noroeste Summit 2025, 2 e 3 de outubro. E hoje a gente vai conversar aqui com uma profissional incrível, mas antes eu preciso agradecer o nosso apoiador, Coacoba, consultoria personalizada, ideal para quem organiza a própria viagem, mas quer validar tudo com um especialista e evitar erros. Roteiro sob medida, roteiro do dia a dia da tua viagem, com foco no perfil do passageiro e no melhor aproveitamento do tempo. Siga a Coacoba nas redes sociais e vamos lá, né, Tocha? Quem é a nossa convidada? Profissional de marketing digital com formação em publicidade e 10 anos de experiência no mercado, atua há 8 anos como parte do time da Share, uma das maiores plataformas de educação voltadas ao setor de comunicação no Brasil. Sócia e CMO do Share, onde lidera estratégias de marketing que impulsionam o crescimento e a inovação da empresa. Está aqui conosco, Cíntia Carvalho, seja bem-vinda, está em casa. Obrigada, pessoal, é um prazer estar aqui. Acho que é o terceiro ano de Noroeste, terceiro ano que eu tô aqui, então eu realmente me sinto muito em casa, tô muito feliz. É muito bom. Que bom ter você aqui. Estamos nesse ambiente noroeste, né? O Char sempre esteve presente. Sim. Aqui. E o que a gente falou nos bastidores do que seria legal a gente conversar aqui, eu acho que tem tudo a ver. O Noroeste Summit, que é o evento das meninas, né? É. Da Iana, da Aline, da Luana. Teve Camila, teve Edu. Então essa galera que... Essas meninas que são minhas amigas, eu tenho um orgulho imenso delas, sou grato por estar nessa barca, volta e meia aqui. O Concha tem as meninas, porque o Concha é a Iana, a Leti, agora a nossa amiga Greta, que nossa contratação 2025 aí veio forte, e o Tocha, daí eu tô perdido no meio dessa mulherada aí. Das gurias. E eu vou... a cota masculina. É o que me foi de direito. Cíntia, vamos falar muito sobre isso então. As mulheres na liderança, as mulheres no empreendedorismo, na inovação, qual é o teu ponto de vista e como tu tem trabalhado isso aí? Primeiro, eu acho que eu falo sempre pra Iana, pras meninas, que eu acho muito incrível isso que elas produzem, né? Fazer um evento como esse, desse tamanho, não é uma tarefa fácil. No Share a gente faz muito evento, então eu sei que fazer um evento não é fácil. E fazer um evento como esse, numa região que não é tão povoada e não tem esse costume, esse hábito de eventos, é ainda mais complicado. E eu fico cada vez mais impressionada quando eu venho pra cá e vejo tudo que evoluiu de um ano pro outro. Então é muito legal. A gente vem pra cá, vê o evento acontecendo, vê várias pessoas. E aí eu tava até brincando, né? Tem gente que eu vejo uma vez por ano e é sempre aqui. Que as pessoas, elas vêm pro evento, elas gostam e elas voltam, né? Eu acho que isso também é muito especial. E não é sempre pessoas novas que vêm pro evento, mas pessoas que voltam. São patrocinadores, são um público. Então mostra que não é só colocar o evento de pé, mas é um evento relevante, né? Então... Deixa aqui meu parabéns mais uma vez para as meninas, porque realmente tá muito legal, tá muito bonito o evento e tem muitas coisas, muitos negócios acontecendo, né? Eu acho que além disso, não é só legal, não é só bonito, mas realmente é a comprovação de como a mulher realmente consegue também fazer coisas legais e tirar negócios do papel. Cíntia, a gente sabe que tu tem uma newsletter sobre liderança feminina, né? Uhum. Então tu já trabalha bastante com vários pontos em cima desse tema. O que hoje tá mais latente na área da liderança feminina, assim? O que tu tem visto mais como principal pauta relacionada a isso? Eu acho que quando a gente fala de liderança feminina, a gente sempre precisa ter um cuidado, né? Primeiro porque às vezes a gente acaba ou supervalorizando toda a questão do que a mulher tem sobre o cuidado, sobre o afeto, e que são características que a mulher tem, mas às vezes parece que a gente olha só pra isso. E também tem toda a questão de resultado, de olhar o negócio, de olhar o crescimento. Então acho que a mulher, a gente consegue unificar esses dois universos e consegue fazer isso acontecer da melhor forma, né? Então eu criei a newsletter justamente porque às vezes a gente vai em eventos como esse e a gente não vê a mulher no palco, a gente não vê a mulher nem participando direito dos eventos, né? Então tem muitos eventos que a gente participa que eles fazem até ingresso com desconto para mulheres e fazem esse tipo de incentivo para que realmente tenham mais mulheres participando de discussões, tenham mais mulheres presentes nas mesas, né? Porque a gente sabe que tem toda uma questão de disparidade de salário, de cargos. Então, a gente conseguir ter esse estímulo para que mulheres consigam se capacitar, consigam estar nas mesas, consigam ter discussões, elas são muito importantes. E a ideia da newsletter, ela vem muito desse lugar, assim, da gente conseguir valorizar ainda mais as mulheres que a gente tem em torno do Share, em torno do nosso networking, para que elas falem sobre o que elas fazem, para que elas tragam as visões que elas têm sobre o negócio, sobre as atividades que elas fazem no dia a dia, porque a gente tem muita mulher incrível no mercado, então a ideia é a gente conseguir potencializar isso ainda mais. Legal. Tocha. Dentro aqui do Noroeste, a tua experiência que tu tem tido aqui, a gente vê que é uma transformação no sentido de ganho de espaço e de voz, né? Uhum. Hoje na abertura a gente ouviu aqui a Iana contar a história aqui, que chegou no gabinete do Corso, aqui o prefeito, ela, mais duas
a Camila e a Duda. Olha, nós temos essa ideia, né? Essa transformação, se a gente voltar um pouquinho no tempo, ou anos, assim, quando que 3 mulheres entrariam, infelizmente a gente tem que contar que isso acontecia, né? Isso aí. É quase que como pesar que eu trago esse fato, né? Sim. 3 mulheres, quem sabe um prefeito nem receberia, né? Então, eu como homem, eu gosto de trazer esse assunto no sentido assim, como vocês têm enxergado o nosso papel, como vocês têm visto a mudança de postura que nós, homens, estamos tendo, e ainda bem, e o quanto vocês tiveram que trabalhar, e muitas vezes isso foi imposto, né? O papel do homem nessa discussão também é muito importante. A gente também abrir a mente e entender que nós estamos numa situação de igualdade, por mais que ela não reflete sempre em salário, em reconhecimento, o quantas voltas vocês têm que dar no mundo para chegar no mesmo ponto que nós, às vezes, eu sei que o caminho é facilitado. Então, o papel do homem como mudança de comportamento e pensamento também é fundamental nessa construção. Eu acho que, na verdade, é o mais importante, é o papel do homem, né? Porque se a gente tá falando sobre a mulher não ter acesso, é porque os homens têm acesso, não demais, mas que eles... Espaço, a gente precisa a gente conseguir sentar na mesma mesa e conversar, sabe? Não é tipo assim, nossa, agora as mulheres odeiam um homem. Não é esse o lugar. Eu acho que é muito lugar de que as mulheres também podem sentar na mesa e conversar. Uma vez eu participei de um evento que falava que no momento em que a gente tiver igualdade, ou a gente vai ter que aumentar o número de cadeiras, ou os homens vão ter que levantar e dar espaço pra mulher sentar. Não tem mágica. Se a gente tá olhando pra um lugar onde tem 100 lugares, ou uma grade que tem 100 palestrantes, e 80 são homens, ou a gente vai ter que ampliar mais vagas para que a gente tenha também 80 mulheres, ou a gente vai ter que tirar alguns homens para que as mulheres possam ter espaço também. A matemática, ela é exata. Então eu acho que quando a gente tá falando sobre acesso, quando a gente tá falando sobre a gente conseguir também dar visibilidade pra mulher, é sobre isso também. A gente conseguir, o homem também conseguir entender que ele é responsável por isso. E a gente sabe que isso é muito delicado porque às vezes isso fala sobre privilégios que o homem vai perder. Sim. Sobre lugares que o homem vai deixar de acessar. Tenho que abrir mão, né? É isso. Então, é por isso que é tão difícil. E aí, quando a gente fala sobre preconceito, sobre não ter acesso, se a gente parar, a gente vai entrar e a gente ainda tá num lugar, nós 3 aqui, de muito privilégio, né? Com certeza. Então, a gente tem muitos recortes que ainda tem mais preconceito, mais dificuldade do que os que a gente vive, né? Então... eu sempre digo que quando a gente fala sobre liderança feminina, se a gente vai num evento, a plateia que tá ali, ela é feminina. Os homens, eles não param pra assistir conteúdos desse tipo. Então, a gente precisa que os homens também façam parte dessa conversa pra que a gente entenda como a gente vai caminhar sobre isso, sabe? Não é uma conversa que precisa acontecer só com mulheres em volta da mesa, não é uma conversa que a gente tem que ter só com mulheres. As mulheres, a gente precisa cada vez mais se capacitar, estar preparada, porque quando a gente consegue um espaço na mesa, a gente precisa realmente valorizar isso, né? A gente precisa provar, realmente, Greta pode voltar aqui porque ela fez um bom trabalho, e não é só, nossa, vou dar uma oportunidade pra Greta porque é a mulher, agora tem que dar essa coisa de chances para as mulheres, né? Então a gente precisa estar preparado, a gente precisa estar capacitado para isso, e os homens precisam estar abertos para receber, para acolher, para estar disposto a ter essa conversa, essa troca, e também oportunizar esses lugares de privilégios que muitas vezes eles têm. Sabe que isso pra mim é um tema bem sensível, assim, eu escutando a Cíntia falar, é uma coisa que me embarga a voz, assim, porque eu sou mãe, né, minha filha tem 2 anos e meio, e eu sou gestora de uma área também, lidero 6 pessoas, né, e eu me vejo em cada fala tua. Uhum. Porque pra eu estar aqui, eu tive que ter uma rede de apoio muito gigante. Eu precisei ter um homem ao meu lado que entendeu a importância de eu abrir mão de momentos com a minha filha. Sim. E com ele pra estar aqui. E aí, ao chegar aqui hoje, eu descobri que ela tava com febre, que ela ficou doente. Então, assim, a gente precisa mover muito mais coisas pra conseguir fazer movimentos, sabe, Cintia? Então, eu até começo a me emocionar de ver você falar sobre esse tema, porque realmente só quem vive na pele entende o quanto de julgamento você tem a mais, muitas vezes por outras mulheres mesmo, né? Você é julgada, não, porque pra que ser assim, pra que falar isso? Então, tu tem que ter uma postura muito bem pensada nos ambientes corporativos, né? Tu não pode sair ali, né, daquela linha. Tu tem que articular com a tua família muitas vezes. Tu tem que pesar vários cenários do tipo, será que eu foco na minha carreira ou será que agora eu tenho que cuidar da minha família? Ou enfim, só falando de família, mas de N coisas, né? Então, realmente é uma pauta muito, muito profunda, assim. E é muito bacana ver o teu trabalho em relação a isso, porque a gente precisa debater sobre, pra gente quebrando esses paradigmas aos poucos, né, Cíntia? E como que tu vê esse processo de evolução? O que a gente já avançou? Acho que a gente avançou muito já, né? Eu acho que a gente já avançou muito.
E aí vai desde a gente olhar pra trás e ver quando a mulher começou a votar. É isso, sabe? Quando a gente... E aí é olhar quando a mulher começou a votar e ver números de políticas mulheres que a gente tem. Porque a gente só vai conseguir mudar a política pública quando a gente tiver mais mulheres ali, porque quem tá ali vai sentir as suas próprias dores. Não tem como a gente conseguir mudar alguma coisa mais estrutural sem ter pessoas que sintam na pele aquela dor. Então, é uma coisa que a gente já conseguiu evoluir, mas eu não sei se a gente vai conseguir chegar num nível de equidade. Assim, se a gente vai estar vivo ainda pra ver. Assim. Sou um pouco cética quanto a isso. Num olhar de, sei lá, Brasil, não vamos nem olhar pro mundo, mas a nível Brasil, olhando de forma cultural. Não sei se a gente vai conseguir ter uma forma igualitária, porque eu acho que não é nem uma questão de igualdade, é uma questão de equiparação mesmo. Eu não sei se a gente vai conseguir chegar nesse nível enquanto a gente estiver viva. Não sei, eu acho que é uma coisa muito difícil, muito complexa, tem muitas camadas. E, de novo, a gente fala de vários recortes de privilégio, né? Eu acho que quando a gente vai para as outras áreas de trabalho, para as outras áreas geográficas mesmo, a gente vive outras realidades muito diferentes da nossa. E aí eu acho que fica mais discrepante ainda, o quanto a mulher ainda, por mais que ela seja chefe de família, ela ainda não tem os mesmos salários e privilégios e acessos que os homens. Com certeza, é um trabalho constante. Isso é tudo muito recente, né? Porque eu olho pra trás aqui, geração, eu tenho muitas amigas, colegas minhas da minha geração que são aquele machismo ainda, né? O machismo, aquele machismo por si só, que são machistas. Sim. As mulheres também não ajudam muito nessa construção. Então eu tenho amigas, pessoas que eu conheço, que são mulheres que são muito mais machistas do que eu. Isso eu tenho certeza. Então essa desconstrução também, há pouco eu falei do papel do homem nesse caminho, mas o papel da mulher também de sair dessa zona de conforto. Eu tô falando da essência, o homem prover e a mulher cuidar dos filhos, né? Tu falou de filha, eu voltei para que é aqui atrás. Isso aqui é 1 ou 2 gerações. A minha mãe ouviu muito isso, por mais que a minha mãe a vida inteira trabalhou, mas quem sabe minha avó, podemos voltar, sei lá, mais 3 gerações, ainda é muito recente. Nós estamos falando de algumas décadas que isso ainda era normal. Sim, era uma estrutura onde a mulher parava de estudar lá na 4ª série porque já sabia ler e escrever. Exatamente. E para cuidar do filho ela não ia precisar fazer mais nada além disso, né? Então o homem saía de casa para trabalhar e ela ficava em casa cuidando das crianças, cuidando da casa. Era isso. Então a mulher não estudava, não tinha renda. Então é uma coisa muito estrutural, uma coisa muito enraizada, que vai demorar muito tempo pra gente conseguir mudar essas vertentes, né? Essa semana saiu um vídeo de uma vereadora, não sei de onde, falando que ela era... Eu vi. Ela era favorável à mulher apanhar. Eu vi. Uma mulher falando... Me ajuda a te ajudar, né? É isso. Então, gente, como é que uma mulher tem coragem de ir, tipo assim, falar que ela acredita que algumas mulheres merecem apanhar? E aí, enquanto nisso, tipo, muitas mulheres estão morrendo, sabe? Tipo, então é uma coisa muito complexa. Por isso que eu acho que a gente, mesmo olhando só para o Brasil, num recorte que a gente tem, eu acho que a gente não vai conseguir, enquanto estivermos vivas, ter uma equalidade. Espero que a gente viva cada vez mais algumas evoluções, mas falas como essa também não ajudam a gente. Não, acho que a gente volta lá atrás, né? Eu vivi, a maternidade pra mim foi muito transformadora, assim, Cíntia e Tocha, porque eu tive mulheres que me apoiaram muito, sabe? E aí eu pensei, cara, é desse lado que eu quero estar. Sim. Eu quero ser a pessoa que, quando eu ver alguém no palco, é isso aí, vamos lá, mulher, é isso, sabe? Tipo, porque eu recebi tanto apoio. Eu saí daqui, cheguei, conversei com a tua esposa, e disse, minha filha tá doente, ela... Mas e como é que ela tá? Tá tudo bem? Sabe aquela assim, ela te acolhe, assim, sabe? Mas tu foi bem, então assim, eu quero ser essa pessoa, né? E eu acho que você que tá nos assistindo precisa ser essa pessoa também. Apoie as mulheres, a tua amiga. Porque muitas vezes a gente tem muito mais pedras pra atacar na pessoa do que de fato aquele acolhimento, né? Porque a gente não sabe o que a pessoa passou pra estar ali, pra ocupar esse espaço. Muitas vezes ela teve que se desdobrar muito mais do que a gente imagina, né? E às vezes até o próprio julgamento, tipo, nossa... Tá com 30 anos, tá solteira? Nossa, tá atrasada. Aí casou, cadê o filho? Aí tu não sabe se a pessoa perdeu o filho, se não perdeu o filho. Como é que tá? Se ela só quer focar no trabalho dela e ela não quer ter filho. E aí ela tem filho. Azar, né? Com quem ficou teu filho? Então, assim, a mulher, a pilha de cobranças da mulher, ela nunca para. Então, e muitas vezes vem de outras mulheres. A maioria das vezes é de outras então, mulheres. assim, é uma coisa que é complexa, é difícil, eu acho. Não vejo que às vezes as pessoas falam por mal, mas é a questão da estrutura, né? Sim. A questão de estar ali enraizada na nossa cultura e a gente precisar entender essas pequenas coisas. Eu nunca tinha dado conta sobre, nossa, o quanto a cobrança de ter filhos poderia doer em alguém porque ela podia ter perdido um filho. Até eu chegar perto dos 30 e eu começar a consumir muito conteúdo de mulheres falando que perderam filhos e o quanto isso é ruim. E aí,
Então, assim, eu acho que quanto mais a gente conseguir falar sobre as coisas, quanto mais a gente conseguir ter trocas e conversas sobre esses assuntos, melhor vai ser. Mas, assim, é uma coisa muito passinhos lentos, devagar. Eu acho que é importante a gente fazer a nossa parte, a gente ter essa construção e fazer o melhor que a gente pode pra quem tá pertinho da gente. Com certeza. Bom, daria pra ficar falando Meu Deus, dias, gente, até amanhã. anos, décadas. Puxa um fio da liderança. Exatamente. Mas tudo Mas, certo. Né? Cíntia, ótima conversa, tá? Muito obrigado pelo teu tempo, né? Por estar aqui e ajudar o Concha a cumprir a missão de trazer conteúdo de qualidade. E vocês, mulheres empreendedoras que estão aqui, Greta com a filha lá, trabalhando, dando sessão, trazendo para o nosso assunto do Noroeste, sessão inovadoras. Porque é vocês enfrentar uma cultura que está enraizada e que tem que ser desconstruída por completo. Então, muito orgulho de estar aqui com vocês nesse espaço. Obrigado por deixarem eu conversar com vocês sobre algo tão precioso, tão delicado e tão difícil, né? Precisamos. Obrigado, Greta. Obrigado, Cíntia. Show. Cíntia, como é que o pessoal te acha nas redes sociais? No Instagram é Si Carvalho, no LinkedIn Cíntia Carvalho. E procura nas redes do Share também, @tudo de Share, que me encontra por lá também. Pra assinar a newsletter, como é que faz? navisãodelas.substack.com. Olha aí, na visão delas, bora lá. Agradecer ainda a Cressol Cooperar, Virtual Telecom, Sera Odontologia e Soares & Co, que também são apoiadores do Concha Acústica, que fazem isso aqui acontecer, permitem que isso aconteça. E mais uma vez cumprimos a missão, conteúdo de qualidade aqui no Noroeste Summit, 2 dias imersos na inovação desse evento liderado por mulheres que nos dão um exemplo positivo de uma construção que vai sim melhorar muito. E a tua filha, a filha da Luana, o meu gurizinho, o meu Matias lá vai estar crescendo com uma cabeça totalmente diferente. Se depender de mim e da Valesca, com certeza também, que venham dias melhores e mais espaço para as mulheres, que sempre que elas estão, a coisa melhora. Obrigado, amigos do Concha Acústica, mais um episódio e até a próxima.